classificação da despesa. Quando eu falo em permanente, anote aí, permanente versus consumo, a nossa legislação, ela abarca o seguinte critério. Primeiro, a primeira regra está prevista, como acabamos de dizer, artigo 15, parágrafo 2º da Lei 4.320, durabilidade superior a 2 anos. Bacana. Só que a STN, ela, por portaria que aprova o MCASP, em momento algum ela quis alterar o teor da lei, o sentido da lei. Ela não poderia, por portaria, já que uma lei é alterada por outra lei de igual teor. Bacana. Mas por que a STN, então, criou conceitos novos? Porque, na verdade, ela tem autonomia para isso, ela interpretou a lei de acordo com princípios constitucionais. Por exemplo, artigo 70 da Constituição, princípio da economicidade. Artigo 37 da Constituição, princípio da eficiência. Então, ela juntou o conceito da lei com princípios constitucionais e criou 5 parâmetros que transformam a despesa que poderia ser permanente em consumo. Anote aí. Parâmetros excludentes. Parâmetros que excluem a despesa do conceito de permanente. Então, chamaremos de parâmetros excludentes. Diogo, de onde veio esse nome, parâmetros excludentes? Da portaria STN 448 de 2002 e que também foi recepcionado pelo MCASP. Então, esses parâmetros excludentes, eles provêm de 2 normas. A portaria STN 448 de 2002 e também do MCASP parte 1. Do MCASP parte 1. Essas 2 normas trazem os mesmos parâmetros excludentes. E olha como é interessante. Os parâmetros são 5. Ele inicia com a durabilidade, nós vamos trabalhar com eles agora na sequência, durabilidade, depois nós temos a fragilidade, depois nós temos a perecibilidade, são 5, depois nós temos a incorporabilidade, e depois nós temos, na sequência, o último, 5º, a transformabilidade. São bem interessantes, eu acho que a STN está de parabéns quando ela criou esses 5 parâmetros, porque elas trazem a classificação da despesa muito mais para a nossa realidade, se é permanente ou a consumo. Parabéns, STN. Inclusive, eu faço um recado aqui, os técnicos da STN são desbravadores. Eles pegaram conceitos já enraizados, trouxeram uma nova roupagem, tanto na classificação da despesa, quanto na questão contábil, e é uma revolução na contabilidade pública brasileira. Precisávamos disso há muito tempo. Bacana, estamos evoluindo. Pessoal, um detalhe interessante é que quando eu falo de durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade, basta que incida apenas um para que a despesa seja consumo. Não precisa ser uma combinação de todos. Então, por exemplo, determinado item pode ser perecível, mas não ser frágil, não ser incorporável e não ser transformável, mas ele já é consumo, porque ele bateu em um deles. Então você veja que depende muito da finalidade do gasto. Isso que nós falávamos anteriormente, do objeto do gasto. Por quê? Ora, daqui a pouco eu adquiro um animal que é para abate, então ele não tem durabilidade, consumo. Em outros casos, eu posso adquirir um animal para uso continuado, então permanente, não entraria em nenhuma dessas condições. Então você observe que cada uma delas nos traz uma reflexão sobre a despesa. Sabe o que eu tenho feito em muitas entidades? Criado padrões de classificação da despesa. Por exemplo, em alguns entes. Criem situações, animais, aquisição de semoventes, para uso continuado, permanente, para, por exemplo, abate, consumo, para pesquisas de curto prazo, consumo. Então, tudo isso a gente vai analisando caso a caso, depende muito da entidade. E depende da forma também que esse bem é utilizado no âmbito normal. Mas nós vamos falar sobre isso logo na sequência.